Atualmente, devido à forma como a sociedade funciona, confiar em alguém é algo que a maioria tem dificuldades. E isso tem muito a ver com o fato das pessoas não estarem conscientes das suas próprias necessidades e de como as satisfazer de uma forma direta e saudável. Assim também como terem experiências traumáticas que ainda não curaram relacionadas com isso. Basta nós olharmos para as redes sociais, as pessoas mentem praticamente sobre qualquer coisa apenas para obter atenção, carinho, apoio e por aí que tanto desejam. Agora, o que é confiança? Confiar significa eu posso contar contigo que vais agir e considerar os meus interesses. Mas o que muitas pessoas não entendem sobre isto é que isso não significa que as outras pessoas devem colocar as tuas necessidades acima das delas, ou que deves responsabilizá-las pela tua própria felicidade. E é aqui que muitas pessoas ficam presas porque os relacionamentos na nossa sociedade hoje em dia são tão disfuncionais e tóxicos que nós crescemos sem aprender sobre as nossas necessidades e como podemos satisfazer as necessidades dos outros, em que nós também permitimos-lhes satisfazer as nossas próprias necessidades. Essa troca saudável. E isso faz com que a jornada de curar e reabilitar isso seja um processo desconfortável. Cultivar confiança em qualquer tipo de relacionamento é uma tarefa complexa, principalmente porque muitas pessoas têm traços narcisistas. Isso quer dizer que não respeitam os teus interesses. E outros dizem e convencem-te de que sabem melhor do que tu. Dizem que compreendem as tuas necessidades e o que é melhor para ti, melhor do que tu mesmo. A forma como os nossos pais lidaram com as nossas emoções e a deles próprios e como se conectaram contigo e com as pessoas ao seu redor é a forma como tu aprendeste a conectar contigo mesmo e com os outros. E, infelizmente, porque a nossa sociedade é tão disfuncional quando se trata de relacionamentos, tu aprendeste a ter um tipo de relacionamento em que um ganha e o outro perde, em que tens de sacrificar algo para agradar a essa tua ligação, seja romântica, amizade ou o que for. E depois troca, a outra pessoa tem de se comprometer e sacrificar algo para te agradar a ti, para que a relação funcione. Como podes ver, não é inteiramente a tua culpa se tu agora em adulto tens dificuldades em estabelecer ligações profundas e manter relacionamentos saudáveis. E se a ideia de um relacionamento sem compromisso ou sacrifício constante te parece desconhecida ou estranha, isso já te diz muito sobre o quão consciente tu estás daquilo que é saudável e não. Mas também, se tu nunca experienciaste esse oposto, algo assim saudável, como é que podes saber o que é ou não é saudável? E dado ao nosso intenso desejo por conexão e intimidade, nem sempre é fácil de largar relacionamentos tóxicos. Se tens este tipo de relacionamentos na tua vida, isso significa também que desconfias de ti mesmo e das tuas capacidades. Ou seja, a tua baixa autoestima faz com que seja aceitável para ti que os outros decidam as coisas por ti. E claro, isso desenvolveu-se na tua infância. Isso acontece muito quando os pais não deixam o seu próprio filho decidir as coisas por si mesmo e estão convencidos de que porque eu sou pai e eu sei melhor. E com isso não deixam os filhos expressar e desenvolver o seu verdadeiro ser, mas permitir que as pessoas continuem a decidir as coisas por ti constantemente vem com um preço muito elevado. Porque ao continuar as tuas relações desta forma, tu irás desenvolver bastante rápido ressentimento em todas as relações e irás sentir como se não te valorizam e até mesmo sentes-te imprisionado, o que torna as tuas relações cada vez mais e mais tóxicas. Para teres uma relação de confiança
é essencial começares por entender o que é essencial para ti numa relação e saber identificar os teus interesses e necessidades e, com isso, comunicar de forma clara e transparente. E com isso eu quero dizer ser transparente desde o primeiro dia. Ouve-se muito na internet que há coisas que não se deve dizer no início e que se deve esconder e só dizer mais tarde, mas isso é tudo treta. Se estiveres ciente sobre as tuas intenções e desejo, não hesites, não escondas isso. Por exemplo, se tu estás à procura de uma relação séria, expressa isso logo no primeiro dia, em que dizes algo como: eu estou à procura de alguém pronto para se comprometer e que esteja interessado em conhecer-me para ver se somos compatíveis para uma relação séria. E foge daqueles que dizem: vamos ver como é que corre, como é que é, e ficam naquela. Foge disso se tu queres uma relação séria. Tu podes imaginar as relações, sejam românticas, amizades ou o que for, como quando duas empresas tentam fundir-se, trabalhar juntos e estão a tentar concordar com os termos da relação, apresentando cada uma delas os seus próprios interesses e depois trabalham para criar uma situação em que ambas saem beneficiadas. Os dois ganham. Só não te esqueças de que só uma pessoa não consegue satisfazer todas as tuas necessidades. Isso é uma expectativa irrealista. Assim como tu não consegues satisfazer todas as necessidades do teu parceiro, ou filhos, ou amigos. E se caso te encontras numa situação sem amigos, ou só apenas tens um, então vale a pena examinar o porquê e focar-te na cura dessas feridas emocionais. E uma vez que começaste esse processo de cura, podes trabalhar na expansão das tuas conexões. Todos nós precisamos de pessoas, de conexão. Ou seja, quando tu e a outra pessoa estão numa relação ou a iniciar uma, não importa que tipo de ligação seja, é extremamente benéfico para ti falar claramente e transparente sobre os teus próprios interesses, assim como ouvir o que a outra pessoa diz sobre os deles. E se houver algo que não gostes assim tanto, ou talvez um conflito de interesses, em vez de dizeres logo, ui, tchau, tentas primeiro encontrar uma terceira solução. Por exemplo, digamos que a outra pessoa gosta bastante de futebol, mas tu estás nem aí, não te interessa. É importante discutir se é possível tu não teres que fingir que gostas de futebol e estás na relação, e ele que não tenha que abdicar de cenas de futebol só para estar na relação contigo porque tu não gostas de futebol. Mas se encontrarem uma terceira solução, um terceiro termo, tem que ser em que os dois se sintam bem e ganhem com isso. Não, eu vou sofrer para que te possa fazer sentir bem. Isto é o que constitui uma relação saudável, onde ambos estão numa situação que ganham e não numa situação em que eu sofro para que a outra pessoa seja feliz e depois troca-se o papel. Isso é o que faz criar ressentimento e faz com que a relação fique cada vez mais e mais tóxica. E, aliás, este é o tipo de situações mais comuns nos relacionamentos. Quando amas alguém, seja de forma romântica ou não, tu consideras a outra pessoa como uma parte de ti. Isso significa que é importante para ti considerar e cuidar dos seus interesses, porque magoá-lo seria a mesma coisa que magoar-te a ti. E a outra pessoa sente exatamente o mesmo. Se isto for apenas verdade para ti e não para o outro, então tu tens a tua resposta. Podes estar apenas com medo de encarar a verdade, de olhar para a realidade, mas isso irá apenas piorar se continuares a ignorar a realidade. Não consegues fugir disso. Aqui estão alguns passos em como podes começar a confiar nos outros. Passo número 1.
Começa por ganhar consciência do que a confiança significa realmente para ti. Completa a seguinte frase: confiar é. Para mim, a confiança significa confiar nos outros é. Tenta escrever a primeira coisa que te venha à mente, que venha de cima, mesmo que depois de ouvir isso tu não concordes contigo mesmo ou achas que é negativo. Mas essa é a crença que está profundamente enraizada em ti e tu só irás conseguir curar e evoluir se fores honesto contigo mesmo. Se todas as tuas respostas forem mais negativas, tenta observar de onde é que vem essa desconfiança. Quem é que te fez sentir que não podes confiar nos outros? E tenta olhar para esses exemplos do teu passado até à tua infância. Passo número 2. Se te realizaste que tens problemas de confiança devido a eventos traumatizantes no teu passado, talvez até envolvendo traição, tu aqui só irás conseguir começar a confiar nos outros quando estiveres pronto para enfrentar esses eventos traumáticos e encontrar uma resolução. Tu podes fazer isso através de fazer trabalhos de parte ou trabalhar as tuas sombras. A terapia semântica também é muito boa nisso, ou outros processos de curas que existem. Mas é essencial tu entenderes o quão importante isso é, porque sem isso será difícil de construir confiança nos outros. E não te esqueças que se estiveres nessa vibração de desconfiança e de dor em relação à confiança em geral, tu irás atrair pessoas que te provam que não deves confiar em ninguém. E assim, tu não irás conseguir obter a cura que realmente necessitas e irás ficar preso num ciclo de desconfiança. Tu tens de mudar essa vibração para curares e atraires mais pessoas em quem tu podes verdadeiramente confiar. Se quiseres, podes fazer esse trabalho de sombras ou partes e até certos processos de cura por conta própria. Já existe muita informação sobre isso na internet. Eu pessoalmente recomendo talvez a Marta Guerreiro ou a Teal Swan, mas ela é em inglês, ou tu podes fazer isso com alguém profissional. Este tipo de cura é a minha especialidade, ou seja, se te sentes confortável, podes marcar uma sessão comigo no meu website. Passo número 3. Agora ganha mais clareza ao responder as seguintes perguntas, mas tenha em mente que isto se aplica em todos os tipos de relacionamentos, não só os românticos. Que tipo de necessidades tenho que desejo mais? O que é mais importante para mim numa relação? O que é importante para o meu parceiro, amigos, ou futuro parceiro e amigos saberem sobre mim? O que é que eu não tolero numa relação? Todas estas perguntas irão ajudar-te a ter clareza sobre o que é importante para ti e, ao saberes isso, tu podes, desde o início de qualquer relacionamento ou amizade, comunicar isso. Mas se tu ainda não sabes claramente, ou seja, não consegues responder bem a essas perguntas, então talvez seja um sinal de que está na altura de começares a descobrir isso. Talvez é aí onde tu deves te focar. Isso significa que te irá beneficiar imenso se embarcares numa jornada de autodescoberta. Eu fiz isso durante um ano inteiro, onde eu me concentrei apenas em mim, na minha cura e em descobrir o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, porque é que eu realmente gosto disto e não disto. E com isso participei em vários retiros, workshops, fiz exercícios online, meditações e experimentei coisas novas o tempo todo, só para conseguir descobrir se essa era a minha cena ou não. E isso ajudou-me bastante, porque agora eu sei exatamente o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, e com isso consigo expressar claramente aos outros, sem ter medo de perder essas pessoas ou ficar sozinha. Passo número 4. Não cometas o erro de esconder a verdade sobre quem tu és desde o início, apenas porque desejas tanto uma relação. Antes de eu começar com esta jornada toda da cura, eu era alguém que
não me preocupava muito com as coisas e então para mim qualquer relação ou amizade nova eu era, deixa-me ver, mas como é que isso vai, não quero muito saber e pensar nisso. E muitas vezes eu escondia ou simplesmente não expressava certas coisas, porque achava é melhor mais tarde, porque assim não me foge e por aí. Também porque eu acreditava que não era assim tão importante. Mas isso tudo acabava por me afetar pessoalmente. E os relacionamentos acabavam por se tornar cada vez mais tóxicos. Por isso, pensa bem quando esconderes coisas desde o início, ou tu pensas que é melhor dizer mais tarde, ou acreditas que não é importante, não irá me afetar, porque isso vai sempre te afetar mais tarde. E a pior parte é perceberes mais tarde que isso tudo poderia ter sido evitado. Quando expressamos abertamente os nossos valores fundamentais, partilhamos os nossos interesses e a nossa visão sobre o tipo de relacionamento que desejamos, nós não apenas evitamos conexões tóxicas, mas também criamos o potencial para algo autêntico e saudável. E se após essas conversas todas a pessoa optar por ficar, tu agora sabes e sentes que consegues construir confiança com essa pessoa e experienciar uma ligação autêntica. Caso contrário, se ignorares e esconderes todas essas coisas de ti e conversas importantes, tu arriscas a ser desrespeitado e desvalorizado. Ou simplesmente, deixa ver onde isso vai, pode levar-te a tornar-te emocionalmente ligado a alguém que não é saudável para ti, que não é bom para ti. E com isso também te faz acreditar que tu nunca irás encontrar ninguém melhor. E isso faz com que crie um ciclo que vai ser difícil de quebrar para ti. Como podes ver, ambas as opções têm as suas próprias consequências. Ou comunicas desde o início o que a outra pessoa precisa de saber sobre ti e arriscas que ela não queira ficar, ou escondes coisas, finges que gostas de certas coisas que eles gostam só para agradar, mas tornas-te ligada a uma pessoa que não é uma boa combinação para ti, que não é tão compatível. E tu aqui podes perder anos nesse processo. Como tu podes ver, os dois têm as suas consequências. Tu és quem decide que tipo de consequências é que estás disposto a viver com. Porque tu és aquele que vives com eles. Ninguém pode decidir por ti. A melhor coisa que podes fazer quando começas a aprender a confiar nos outros, a dar esse espaço em relação a isso, é depois de tu perceberes das tuas próprias necessidades, quem tu és e não és, saber já identificar isso em ti, tenta expressar uma coisa só que seja realmente importante para ti e que tu antes tinhas vergonha. E observa como é que a outra pessoa lida com isso. Depois podes expressar mais outra coisa e gradualmente mais e mais. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo ou no mesmo dia. E se não gostaste de como a outra pessoa lidou com algo que expressaste, tenta primeiro falar sobre isso com essa pessoa e ver se conseguem encontrar uma forma, tipo uma terceira opção, que satisfaça os dois, que faça vocês entenderem-se um ao outro. Aquela terceira opção que eu falei antes. Ou talvez vocês irão simplesmente perceber que isso é algo que é incompatível, que é uma no-go na relação, e com isso talvez decidas te desconectar dessa relação. No início, dar esses passos irá ser algo desconfortável, especialmente se tiveres dificuldade em expressar coisas sobre ti. Mas quanto mais o fizeres e perceberes que algumas pessoas irão realmente aceitar isso e querem ficar na mesma contigo, tu irás sentir melhor e melhor. Porque tu irás te perceber que aquelas que ficam são as pessoas certas para ti. E com elas tu podes finalmente confiar sem ter medo e seres tu mesmo, sem teres de esconder partes de ti.
E esse sentimento é o que todos nós desejamos. A coisa mais importante que deves saber sobre confiar em alguém é: não esperes nunca ser traído por alguém, seja amizade ou romântico. Não importa o quão próximos eles sejam. Isso é algo impossível de prever. E isso só te torna paranoico e aprisionado num mundo baseado de medo. Apenas acredita e confia que tu irás ser capaz de lidar com isso de uma forma que não te destrua totalmente ou que te faça perder completamente a tua identidade ou as pessoas à tua volta. Porque pelo menos tu sabes que tu podes sempre confiar em ti e tu tens a ti mesmo, e tu irás sempre ter ou encontrar pessoas que estão lá para ti. Tu só tens de permitir e aceitar mais que essas pessoas à tua volta entrem na tua vida. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.